Obrigado por me assistir. Estamos aqui no canal falando da newsletter dessa semana comentada. Então a gente, sempre que divulga conteúdo, a gente coloca em vários canais. Um deles é esse aqui, então você pode ler a newsletter, ouvir a newsletter se você estiver dirigindo ou por WhatsApp, enfim, mas você pode também assistir ela comentada. E o tema da nossa newsletter dessa semana é sobre se os nossos treinamentos são preparados para B2B, ou seja, aquelas vendas business to business, onde eu tenho uma empresa vendendo para outra, ou se eles são preparados para B2C, business to consumer, ou seja, uma empresa vendendo para um cliente final, uma pessoa que vai ter o usufruto daquele produto. E o que nós colocamos sempre é que, seja uma venda B2B ou uma venda B2C, toda decisão de compra passa por um fator emocional do comprador. Quando a gente está fazendo uma decisão de compra de um vestido de noiva, por exemplo, se a gente fosse analisar as compras do vestido de noiva, imaginem o quanto tem de emoção naquele momento, seja da noiva, da mãe da noiva, do pai da noiva. Quando você vai comprar um computador e você olha eventualmente um Apple, ou olha um computador de outra marca, ou para pegar um caso mais simples, um celular, o quanto de emoção está envolvido quando você vê uma tela maior, quando você se imagina jogando o seu jogo favorito naquele celular, ou usando um aplicativo que só tem na Samsung ou que só tem na Apple, ou eventualmente usando outras funções que tem em outros celulares. Então existe um componente emocional muito grande na venda quando ela é feita para o consumidor final, que a gente chama de B2C. Porém, não é diferente quando a gente fala da venda B2B. Existe também um fator emocional muito grande de decisão na venda B2B, ou business to business, ou nas vendas de empresas para empresas. Veja só, há uma máxima bastante conhecida no mercado de software que é: os compradores de software preferem decidir por empresas grandes, porque se essa empresa errar, o emprego dele não está em risco. Ou seja, eu tenho um fator emocional que faz com que eu decida pela empresa A ou pela empresa B, muito mais para o preenchimento dessa lacuna emocional, de um receio meu, de um medo, de um motivador emocional, uma motivação emocional, do que propriamente pela funcionalidade do software. E é aí que as duas coisas se juntam. Se numa empresa eu tenho uma decisão que, apesar dela ter de ser lógica, de ser por funcionalidade, por benefício do produto, eu tenho ainda claramente decisões que são enviesadas por vazios, ou a palavra não seria vazios, mas por demandas emocionais daquele que a decide, ou às vezes até daquele time que decide. Você pode dizer: Marcelo, mas na compra de empresa geralmente são 2, 3, 4 pessoas que decidem. Pois é, nessas 4 pessoas existe uma demanda também emocional. Esses 4 estão imbuídos o quê? Também de não perder o seu emprego, de fazer uma decisão inovadora que vão colocar a empresa num outro patamar e aquilo vai gerar um status para ele, vai gerar uma posição de liderança. Então, quais são as demandas emocionais que direcionaram essa compra? Assim também existe no B2C, como eu dei o exemplo do celular, do computador ou do vestido de noiva. E é aí que as duas coisas se juntam e a gente começa a falar da venda age to age ou human to human. Tem até uma empresa de combustível que usou essa expressão: somos especializados em humanologia, como fazendo uma referência ao estudo do ser humano, né? Humanologia. E é aí que a gente quer chegar. Então os nossos treinamentos estão muito focados nas partes processuais e técnicas, quando a gente fala de processo de vendas, de gestão de carteira, administração de carteira. E nessa newsletter o que a gente coloca é que existe uma outra camada, que ela se assemelha, seja na venda para o consumidor final ou na venda de empresa para empresa, que é o fato de você conhecer o ser humano e de você conseguir não só seguir todo o processo comercial, esse processo repetitivo, ordinário, que segue como se fosse uma fábrica de vendas. Até o nome que se usa é máquina de vendas. E sim, parte do processo é máquina de vendas. A outra parte, para parafrasear essa empresa de combustível, é humanologia. O que eu faço a partir do momento que eu, dentro da minha máquina de vendas, gerei uma série de oportunidades. Em determinado momento eu estou de frente com o meu potencial cliente, seja ele uma empresa, seja ele um consumidor final. A partir daí você tem que usar técnicas, e nós combatemos muito em vários momentos, porque falam só que vendedores são bons de relacionamento, desprezando todas as técnicas, eventualmente de espelhamento, de persuasão, de percepção de valores que esse cliente tem. E aí então, nesse processo de empatia, é primeiro importante que ele seja legítimo, que você se coloque no lugar da outra pessoa. Quantas vezes você já não viu o vendedor dando uma opinião baseado no valor próprio dele e não no seu que está comprando?
Então você chega na loja e vai comprar um tênis caro, eventualmente o vendedor não tem uma estabilidade financeira, uma posição financeira que permita ele adquirir aquele tênis, ele acaba te conduzindo para uma venda de um outro tênis, a qual ele valoriza. Mas o fato de, para ele não ter valor gastar tanto num tênis, para você tem, porque para você preenche uma demanda física do produto em si, mas também uma demanda emocional. Né? Por que as pessoas gastam às vezes 2 ou 3 vezes o valor num celular do que em outros que tecnicamente são muito parecidos? Porque aquele celular vai permitir ele fazer parte eventualmente de uma tribo, vai permitir ele estar num determinado lugar que ele não estaria sem aquele produto. Exemplo disso, se você pegar várias propagandas de carro, você sempre vai ver ali se os carros são para pessoas na faixa de 40 anos, por exemplo. Você vai ter um ator ali muito bonito, uma atriz muito bonita invejando aquele ator dentro do carro, porque ele quer atingir o sentimento masculino de que aquele carro vai trazer para ele. Ele está tentando colocar nessa pessoa que supostamente é o público dele, homens de 40 anos, que com aquele carro você vai conseguir seduzir mais mulheres. E se eles fazem isso não é porque eles acham que dá certo, é porque de fato dá certo. Então veja, o preenchimento emocional que uma pessoa tem ao comprar um carro. Por que ele não compra simplesmente um carro mais barato ou um carro mais simples? Porque muitas vezes o status de ter uma boa marca vai fazer com que a autoestima dele seja revigorada e ele precisa disso para viver e ele valoriza isso e não tem nada de errado. O único ponto é que, enquanto vendedor, você tem que ter empatia para se colocar no lugar desse possível cliente e entender de humano para humano o que realmente abastece ele, qual é o valor emocional que está por trás da decisão de compra dele. Então, essa é a minha dica. Falamos sempre de processos comerciais que mudam bastante quando a gente fala de B2C e B2B, mudam muito, mas quando a gente está diante do cliente no processo de decisão de compra, o primeiro passo é empatia e tentar entender quais são as reais dores dele e o que ele de fato valoriza. Leve essa dica para você, aproveite para ler e comentar a nossa news e compartilhar com seus amigos. Um abraço, ótima semana!